Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Gerson Willi e, queridos irmãos, se você é novo por aqui, estava aí no YouTube, né, nos encontrou, foi indicado por algum irmão, eu quero dizer que nossos slides estão disponíveis aqui na descrição para você baixar gratuitamente. Você vai lá, clica, né? Algumas pessoas me relataram, onde é que está o slide, professor Gerson? Você vai lá, clica numa setinha que tem embaixo aí do título do vídeo e procura lá, você vai ver as regras e tem lá por último, o link para você baixar esses slides. A gente fornece totalmente gratuito, você não paga nada, e aí para usar na sua escola bíblica dominical ou no seu estudo pessoal. E se você já nos acompanha, hoje nós chegamos na lição de número 11, né? Nós vamos falar sobre Lucas Atos, né? Lucas e Atos, tá certo? É o mesmo escritor, né? E a gente vai ver que o tema é Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. A gente vai entender que a mensagem de Lucas, a mensagem de Atos, traz uma referência de continuidade bastante significativa, principalmente para nós que somos pentecostais, tá bom? O nosso texto áudio de hoje se encontra aqui em Atos capítulo 2, versículo 4. Versículo 4 diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A nossa verdade prática diz que a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal, tá certo? A gente vai bater mais uma vez aqui de frente contra algumas acusações que dizem, né, que às vezes o pentecostal está indo fora da Bíblia quando crê nos dons espirituais, por ser continuista, né? E aí não é verdade. Nós fomos, né, criados, né, nós somos alicerçados naquilo que está na palavra de Deus. Claro que não colocando, né, uma nomenclatura daquilo que não é da palavra de Deus, ou neopentecostalismo tem por aí que muitos fazem esse tipo de confusão. Eita, eu esqueci de nomear aqui, ó, ficou lição 10, mas é 11, tá certo? Nos outros slides aí tá certo, lição de número 11. Então, meus irmãos, a leitura bíblica em classe de hoje se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22 e também em Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4. A gente não está lendo, tá certo? Para ganhar tempo em nossos vídeos e tá dando certo assim. Nosso canal aí tem recebido, né, o feedback dos irmãos nos e-mails também. Os irmãos, quando recebem a lição, deixam uma mensagem para nós e também nos comentários. Nós somos gratos a Deus por isso. Nós vamos agora para a nossa introdução, tá certo? Então, o livro Lucas, Atos, esses dois livros aqui, são 2 volumes ou 2 livros que relatam fatos sobre Jesus e da igreja primitiva. Os relatos são escritos a partir de premissas teológicas e também históricas, ou históricas e teológicas, tá certo? Então a gente vai ver aqui, quando você já abre para ler o livro do Evangelho de Lucas, né? Você vai ver que ele vai escrever para alguém aqui chamado Teófilo. Esse nome aqui, excelentíssimo, remonta que possa, né, estar dando conotação que está escrevendo para alguém da corte, alguém que tem uma referência em Roma naquele período, como se fosse alguém de importância naquele momento histórico onde Lucas está escrevendo. E ele vai dizer o seguinte aqui para Teófilo, né? Para que conheçais a certeza das coisas que você já tem se informado, né? Então estou fazendo um apanhado aqui, pareceu-me conveniente escrever para você aquilo que eu tenho procurado. E aí quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer o seguinte, ó: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, e até o dia em que ele foi recebido em cima, e depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então o primeiro tratado é o quê? O Evangelho de Lucas. E agora ele vai dar continuidade a essa pessoa que talvez tenha se convertido e tinha o desejo de conhecer um pouco mais da fé, do cristianismo. Lucas vai mandar para ele, e isso aí então se transforma nesses 2 volumes aí, Lucas, Atos, tá certo? Ambos escritos aí por Lucas. Então, Lucas Atos aqui vai trazer, queridos irmãos, a unção, vai mostrar a unção do Espírito que repousava sobre Jesus, vai ter continuidade e também vai repousar sobre a sua igreja, tá certo, irmãos? Então, quem foi Lucas? Não tem a lição aí, você vai procurar, não tem mais ou menos quem foi Lucas, numa completitude a mais. Por quê, queridos? Se você for realmente estudar profundo, né? Claro que uma aula só da escola dominical, um vídeo desse aqui que a gente está gravando, não vamos ter condições de exaurir o tema, porque é um tema bastante longo, né? E muito bom de estudar, por sinal, tá certo? Então, quem foi Lucas? Lucas, ele era conhecido como um médico, né? Ele era também historiador
E ele pegava os relatos direto da fonte e fazia pesquisas apuradas para escrever aquilo que ele colocou, né, para Teófilo, e aí chegou também até nós como escritura sagrada. Ele também é conhecido como o médico amado. O apóstolo Paulo vai referir-se a ele como o médico amado, tá bom? E então ele também vai relatar coisas que ele pegou de alguém, né, e também coisas que ele participou. Lucas, ele vai em Atos dos Apóstolos, principalmente capítulo, acho que 17, se não estou enganado, ele começa a dizer, e nós partimos, né? Na segunda viagem do apóstolo Paulo, ele mostra que estava ali junto com aquela comitiva, ele, Silas e também Timóteo, para pregar o evangelho de Jesus Cristo aí no ministério do apóstolo Paulo. Então este homem, né, esse médico, vai trazer todo esse apanhado histórico e teológico, e graças a Deus, né, ele é bem minucioso. Você gosta aí de ler os evangelhos, você vai ver quando chega em Lucas, ele é mais detalhista, né, bem minucioso, um pouco parecido assim como Mateus. Tá bom, queridos irmãos? Na questão das minúcias, certo? Cada um tem uma peculiaridade, mas Lucas e Mateus, eles são bem mais detalhistas naquilo que vai escrever. Então, nosso primeiro ponto aqui, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo do ministério de Cristo. A gente vai ver que todo o Evangelho, o Espírito de Deus está ali. Então, primeiro ponto aqui, primeiro subtópico, aliás, o Espírito Santo no Evangelho. O Evangelho de Lucas, a gente vai ver que o Espírito de Deus está em todo momento, em toda a sua narrativa, ele vai ser bem enfático a respeito disso. Vamos ver. A ação do Espírito Santo em João Batista, né? Na vida de João Batista como um todo, ele guiado pelo Espírito, ele clamando o arrependimento, tudo isso fazendo parte de uma promessa do precursor, do Elias, que viria para abrir, né, digamos assim, o caminho, né, preparar o caminho para a vinda do próprio Messias. A gente vai ver no relato de Isabel e Zacarias, que são os pais de João Batista, né, que o Espírito de Deus já estava trabalhando nisso, tanto nessa promessa dela, de Isabel ter filho, né, já nessa idade bem avançada, quanto também na questão de João Batista, quando se encontra quando Isabel se encontra com Maria, né, ele pula no ventre da sua mãe, e aí, porque a criança estava cheia do Espírito Santo, e aí a canta, enfim, irmãos, é uma coisa muito maravilhosa da gente estudar um pouco mais aprofundadamente, quem dera, né, um vídeo para a gente falar só a respeito disso. E aí outra coisa que a gente vê também, muito enfático, né, Lucas vai dizer a concepção virginal de Maria, a obra do Espírito Santo, né, sobre a vida de Maria, para que Jesus Cristo nascesse ali, então, vindo ao mundo através dessa mulher santa de Deus, tá bom? Então, Simeão também, ao conhecer Jesus, quando Jesus vai ser apresentado, né, no templo, né, Simeão ele vai dizer, agora eu posso descansar, porque a promessa que via de mim, que veio até mim, né, que eu morreria apenas só quando Jesus, né, o Messias, viesse. Então ele fica deveras feliz no Espírito Santo e agradece a Deus, né, por esse feito maravilhoso dele ter tido a oportunidade de apresentar o Salvador do mundo em carne e osso, tá certo? Estava ali nas suas mãos. E aí, meus irmãos, também o Evangelho de Lucas vai ser enfático, né? Veja aqui em Lucas capítulo 3 e o versículo 16, que João, ele vai dizer, então João esclareceu a todos, eu coloquei na linguagem mais fácil aqui, né, para a gente ter uma melhor compreensão. Eu de fato vos batizo com água, entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo o seguinte, eu batizo só com água, mas o que vai vir aí, né, em outras narrações, aquele que está vindo aí, ele é antes de mim, mesmo João Batista sendo nascido, né, primeiro do que Jesus, no contexto carnal. E ele vai dizer que eu batizo com água, mas esse é poderoso em batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então é só Jesus que tem esse poder. João está saindo de cena para que entre Jesus Cristo, tá certo? Então a gente vai ver também o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Onde estava o Espírito Santo aí no batismo, né? E aqui em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, que é quando a narrativa de Jesus vai até João para ser batizado, né? Diz o seguinte, e aconteceu que como o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, Jesus estava orando no momento do batismo, certo? O batismo nas águas, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo.
E aí, queridos irmãos, isso serve de sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Por quê? Porque ele tinha visto o Espírito Santo e a voz. E aí, querido, nesse relato, a gente pode observar aqui, ó, observe, a Trindade Santa está toda envolvida no ministério de Cristo. A gente está fazendo ênfase com o Espírito Santo, a gente vê que toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos nessa obra redentora, e aí o Espírito, né, desce sobre forma corpórea da pomba, Jesus está ali sendo batizado e o Pai, ele exclama então dizendo que é o Filho amado, tá bom? Então isso João já não tem mais dúvida, né? Se ele tinha alguma dúvida depois, ele vai perguntar lá a Jesus, né? É tu ou é outro, né? E Jesus vai dizer, olha, o evangelho é chegado aos pobres, os cegos são curados, enfim, ele vai falar uma gama de coisas que estão acontecendo para que o João Batista não duvide, né? Que realmente ele é o Cristo. Mais um sinal para comprovar que não havia dúvida que o Cristo já tinha chegado, tá certo? Outra coisa que a gente vai ver enfaticamente no evangelho de Lucas é que Jesus Cristo indo ser tentado, sendo levado para a tentação no deserto, o Espírito Santo, irmãos, está lá. Então a gente vai ver aqui que pelo Espírito, Jesus ele vai ao deserto para ser tentado, ele chega lá no deserto, fica 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, mas ele se fortalece nessa o quê? Nesse jejum, nesse ato de jejum e de oração, né? O jejum vai fortalecer o seu espírito, né? E ele mantém a comunhão com o Pai através dessa oração, tá certo? E o que acontece nessa tentação, diferente do que aconteceu na tentação do Jardim do Éden, já que Jesus ele é o segundo Adão, Jesus ele vence o diabo pelo poder da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, como diz lá em Efésios capítulo 6, tá bom? Então a vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra, como eu acabei de falar, da palavra de Deus. Estava cheio do Espírito, né? E por isso venceu. E isso é, irmãos, um conselho para nós. Nós devemos andar cheio do Espírito Santo de Deus para vencermos as tentações e as provações que nos advêm, tá bom? O próximo ponto aqui, o subtópico 4, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Depois que Jesus foi batizado, Jesus voltou a Galileia e ele não foi a esmo, irmãos. Ele foi, mais uma vez, como Lucas diz, conduzido pelo Espírito Santo. E lá em Nazaré, quando ele chega lá em Nazaré, ele abre o pergaminho de Isaías e ele vai fazer o quê? Ele vai ler em Isaías 61. Ele vai ler o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim. E a gente já sabe que vai ter uma continuidade nisso. Quero lembrar os irmãos que nesse período aí não tinha capítulo e nem versículo, certo? A gente diz aqui Isaías capítulo 61, mas foi o local. Jesus tinha intimidade com as Sagradas Escrituras, né? Então você pegava um rolo de um determinado profeta e você tinha que escolher qual leitura, a partir de que momento aquele assunto ia ser discorrido naquele dia na sinagoga. Então não existia capitulação, mas Jesus propositalmente, ele abre aí e ele vai ser bastante ousado, ele vai dizer o seguinte: hoje se cumpriu esta Escritura. A Escritura está falando de mim. Então, queridos irmãos, aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Ele está dizendo que se cumpriu naquele dia, se mostra que o ungido de Deus está ali, aquele ungido que falara o profeta em Isaías e para nós aqui no capítulo 61, tá certo? Então, quando a gente vai ver a nomenclatura de Jesus, Jesus o Cristo, a gente está dizendo Jesus ungido, ou Jesus o Messias, aquele que havia de vir. Tá aqui, ó, Jesus Cristo em grego e Mashiach aqui em hebraico, tá certo? Então, toda vez que você está dizendo Jesus o Cristo, você está dizendo Jesus o ungido de Isaías, que o profeta já estava predito, e aquele que leu, né, sobre si mesmo ali na sinagoga, essa passagem tão maravilhosa, tá bom? Vamos para o próximo ponto agora. Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Vai ver o seguinte: todo o relato de Lucas vai mostrar que Jesus estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que Jesus, né, derrama do seu Espírito sobre a igreja, e a igreja é conduzida pelo Espírito também, né? Já, claro, os agentes dessa igreja, né, os apóstolos santos do Senhor, tá certo? Então, o Espírito Santo, nosso subtópico aqui em Atos, né? Então, a gente vai ver o seguinte, que Atos registra a ação do Espírito Santo na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. E a gente vai ver que esse poder, né, que vem pelo Espírito Santo é uma continuação da obra e também é uma capacitação dessa obra para os irmãos, esses homens de Deus, pudessem, né, dar continuidade nessa grande comissão. Eles precisaram ser revestidos de poder e hoje não é diferente, tá certo, irmãos?
Então o que Jesus diz? Esperem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos, vocês precisam de uma armadura, né, serem revestidos do alto, tá bom? Do alto, né, de Deus, e eles precisam o quê? Capacitados para serem testemunhas, tanto na Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, como disse a palavra de Deus. Era um torno de 120 irmãos que estavam ali esperando pela promessa e quando cumpriu-se, então o dia de Pentecostes, tá certo? Penta, né? Você lembra aqui de 5, né? Os 50, aliás, Pentecostes se cumpre, né? Essa festa aí dos Pentecostes, como se cumpria esse dia, né? Houve então a descida do Espírito Santo como nunca havia acontecido antes, tá bom? Então o que acontece nesse dia, queridos irmãos? A gente vai ver que em Atos capítulo 1 e o versículo 4, que isso é a promessa do Pai e o cumprimento foi nesse dia, certo? No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Ninguém ficou de fora ali desses 120 irmãos, aproximadamente, ninguém ficou de fora, foram cheios. O vento, né? O som e o vento, a gente diz aqui o vento não, mas é o som, né? Como o vento, invadiu ali a casa e outro sinal foi línguas repartidas como fogo. Isso é uma descrição, né, da palavra de Deus que tem ali em Joel: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E é interessante o seguinte, que desse fenômeno aqui, queridos, somente falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Então, queridos, esse acontecimento, o Espírito Santo, né, vir como línguas repartidas como fogo, é um acontecimento único, mas continuou acontecendo a questão de falar em línguas. E aí eu quero que os irmãos entendam, essas línguas repartidas como fogo não era uma língua assim normal, não é a lingueta de fogo, como a gente vê, a labareda de fogo, que é comum também ser chamado de língua de fogo. Está aqui, ó, um desenho, né, da língua de fogo. Vamos continuar, queridos irmãos. Então, depois disso, né, começou, pelo poder do Espírito Santo, a haver uma expansão. Os irmãos que outrora estavam ali num certo local aguardando, agora eles são impelidos a saírem daquele local, né, e pregar a palavra de Deus. Então o poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão em todo o mundo, e meus irmãos, e aí acabou acontecendo a grande pescaria, né? Primeiro, Pedro ficou ousado. A gente vai ver um grande contraste entre o Pedro que estava negando Jesus e o Pedro agora que se levanta na multidão e começa a pregar o evangelho, tá certo, queridos irmãos? Felipe, ele pregou o evangelho com poder em Samaria, foi olhar para os samaritanos, pregar a palavra de Deus, e os homens se converteram por causa, né, da grande manifestação do Espírito Santo. Paulo aqui já no futuro, né, gente, fazendo aqui uma apanhada histórica, virou uma máquina de plantar igrejas. Ele plantava igrejas, né? Tem um minimapa aqui, né, que mostra a quantidade de igrejas que é o apóstolo Paulo. Nós também temos a lição do trimestre passado, né, 2021, o último trimestre, que vai falar sobre Paulo. Você pode ir lá também acessar e ver uma das lições onde fala a respeito da grande missão do apóstolo Paulo em plantar igreja. Então também houve comunhão e organização da igreja para o envio de missionários. A igreja de Antioquia, por exemplo, que enviou Paulo, né? Paulo e Barnabé. Esses homens se organizavam. Irmãos, quando o Espírito Santo vem, ele organiza a igreja, ele prepara a igreja, ele imune a igreja para ir ser lançada ao mundo, né, e pregar o evangelho, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, queridos irmãos. Olha lá, esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. O Espírito Santo está impregnado, né, digamos assim, em todo o relato de Lucas, em todo o relato tanto do evangelho e tanto em Atos dos Apóstolos, né? E a gente chama, né, do texto lucano, né? Se for de Pedro, é petrino. Então vamos lá, queridos irmãos. Próximo ponto aqui, o tópico 3, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Tudo que a gente viu de Lucas, Atos, é um modelo para os dias de hoje, tá certo? Principalmente quando a gente fala a respeito dessa munição que a igreja recebe de ousadia para pregar o evangelho. Pedro era escondido, né? Talvez medroso por alguma coisa. Agora, com o Espírito Santo, ele consegue falar para 3.000, para uma multidão de muita gente se converter, quase 3.000 almas. E aí a gente vai entender por que isso. Porque teve um revestimento de poder. De onde? Lá dos altos céus, tá certo? Então, aqui a gente vai ver aqui, ó, pode ocorrer esse revestimento, pode ocorrer esse revestimento junto ou após a conversão, como a gente vai ver em algumas passagens de Atos dos Apóstolos. Você pode dar uma pausa aí e ler. Os discípulos já tinham o Espírito Santo, é bom lembrar disso. Eles foram o quê? Olha a imagem aqui, né? Eles foram revestidos, né, de poder. Já tinham o Espírito Santo, mas foram revestidos ainda mais de poder. Todo salvo recebe o Espírito Santo na sua conversão. Agora, receber o revestimento
é diferente de receber apenas, digo apenas, né? Estou falando de uma sequência, de receber o Espírito Santo na conversão, tá certo? Aí a gente vai ver aqui, ó, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, tanto quanto o Senhor Deus nosso chamar, né? Nosso Senhor chamar. Então está dizendo assim, essa promessa do poder, né? Isso aqui é Pedro falando, tá certo? Depois que acontece, né? O pessoal pergunta, será que esse pessoal tá bêbado aí, né? Uma hora dessa, mas não, isso aqui é a promessa que está escrito lá em Joel. É a promessa de Deus para os dias atuais. E aí, meus irmãos, a gente vai ver esse grande comissionamento, né? Do poder do Espírito Santo agindo na igreja para que ela seja, né, contundente na sua missão, né, naquilo que tem que ser feito. Então, queridos irmãos, Pedro não vai dizer que é só para aquele momento ali. Pedro não vai falar que esse poder que as pessoas receberam, né, os dons do Espírito Santo, falar em outras línguas, não seria só para aquele momento. Seria, então, para os que estavam perto, que estavam longe, e para outros irmãos que Deus haveria de chamar. Tá bom? Então, a gente vai ver aqui, o batismo do Espírito Santo é o que? Poder para a pregação do Evangelho. Aquele que recebe o batismo do Espírito Santo se torna usado para pregar o Evangelho, se torna capacitado. E a Bíblia também vai dizer que através desse batismo do Espírito Santo há uma adoração mais profunda, mais íntima de Deus. E aí, irmãos, a igreja deve buscar esse revestimento de poder nos dias atuais, tá certo? Nós somos continuistas. Cremos que a palavra de Deus ainda dá ênfase e respaldo para que a igreja receba os dons espirituais. Claro que lembrando que o acontecimento no dia de Pentecostes não vai mais ocorrer, né? Como daquela mesma maneira, mas o dom de línguas ele continua dando ênfase durante a história da igreja, tá certo? Então aqui as línguas como evidência inicial. Eu já falei mais alguma coisa no slide, né? Vamos continuar aqui. A palavra glossolalia da origem grega indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais, como o apóstolo Paulo vai asseverar sobre isso, tá certo? E aí os irmãos podem fazer uma abertura do texto, Paulo dizendo que quem fala em línguas não fala a si mesmo, mas com Deus fala mistérios, né? Mas em vários outros relatos a gente vai ver sobre o poder do batismo do Espírito Santo e essa evidência de falar em línguas. Primeiro, no dia de Pentecostes a gente vai ver isso, né? O centurião Cornélio e a sua família que estava ali na casa, Pedro falando, o povo foi cheio do Espírito Santo, foram batizados do Espírito Santo e aí começaram também a falar em línguas e a louvar a Deus, profetizar também, tá certo? Os irmãos em Éfeso também receberam essa promessa de Deus falando em línguas e em Samaria, na vida de Paulo, as línguas estão implícitas, né? Você vai observar aí que o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso. Irmãos, isso é muito poderoso, isso é maravilhoso porque Deus, ele reveste a sua igreja ainda hoje e na palavra de Deus mostra que existe uma continuidade dos dons espirituais, tá bom, meus irmãos? Então, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, é o que o apóstolo Paulo aconselha para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. Lembrando, fazendo isso tudo com ordem e com decência, tá certo? Chegamos ao nosso último ponto aqui, ó, a plenitude do Espírito Santo, falando sobre o modelo pentecostal para a igreja nos dias atuais. E a gente vai entender que a experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo apenas dos apóstolos, como alguns pensam por aí, tá certo? A Bíblia vai dizer diferente. Olha aí, quando tem aqui em Atos capítulo 2, versículo 17, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, uma referência lá em Joel capítulo 2. O início da dispensação do Espírito Santo é marcado nesse momento maravilhoso, né, da descida dele ali no cenáculo. Ela será contínua e até a volta de Cristo. Essa manifestação nos mostra aqui em Atos capítulo 2 e o versículo 20, e a plenitude abrange o fruto do Espírito. Quando você é batizado, mais uma vez aqui, é Gálatas, tá certo? Ficou G1 aqui, mas é Gálatas, GL. Esse batismo com o Espírito Santo vai levar você também a gerar o fruto do Espírito Santo, irmãos, certo? A ser controlado, né? Domínio próprio, ter amor, enfim, mansidão, vai levar para isso. Então, muita gente aí dizendo que é cheio do Espírito Santo sem manifestar o fruto do Espírito. Então, as manifestações espirituais, tais como profecias, sonhos, visões e prodígios e sinais, também continuariam nos dias de hoje. Claro que isso tudo baseado pela palavra de Deus, tudo isso passado pelo crivo da palavra do Senhor, tá certo? Então, assim, o Espírito, encerramos aqui, né? O Espírito permanece em ação na vida da igreja
Ele é o que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, respaldada pela palavra, caminhando no ensino de Cristo, ela é uma igreja poderosa que não pode ser desqualificada, não pode ser desfeita pelo inimigo, porque as portas do inferno não podem prevalecer. Pelo contrário, a igreja irrompe contra essas portas do inferno, fazendo então, declamando, né, ou decretando que o reino de Deus mais uma vez está ali nesse mundo, irrompendo contra o reino das trevas. A nossa conclusão é o seguinte: Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, tá certo? Mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Sagradas Escrituras. Aqui está dizendo o seguinte: você pode aceitar Jesus, recebe o Espírito Santo, então você é batizado e também você pode aceitar Jesus e ser batizado com o Espírito Santo naquela mesma hora. E o dom, o batismo com o Espírito Santo, você aceitou Jesus e não é batizado com o Espírito Santo, não significa que você não é salvo, tá certo? Você tem o Espírito Santo, mas não recebeu ainda esse batismo. Meus irmãos, nós ficamos por aqui. Eu acredito que essa aula foi bastante maravilhosa, né? Tem muita coisa que a gente poderia dizer, mas eu acho que é de bom tamanho para os irmãos refletirem aí, e você pode incrementar aí nos slides que você está disponível na descrição, e nós nos encontraremos na lição de número 12, né? A penúltima lição desse trimestre de 2022, desse primeiro trimestre de 2022, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe, deixe seu comentário aí e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deus abençoe e até mais. Amém. Pai do Senhor.